bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. Meu nome é Renato de Lima, colaborador da casa, e eu convido vocês hoje a participar de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar o nosso estudo, antes de iniciar o nosso estudo, eu gostaria de trazer para vocês uma palavra do nosso irmão Emmanuel, que está no livro Consolador, na pergunta 354. Emmanuel nos diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Que com essa palavra de Emmanuel nós possamos nos sintonizar com os benfeitores da casa, e eu convido vocês então para uma pequena prece antes de nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Possamos assim, unidos em torno do Cristo, orar dizendo assim: amado Pai Celestial, querida amiga e Mestre Jesus, amada Mãe Maria, queridos irmãos do plano espiritual da Casa de Clarencio, agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada de permanecer no estudo do Evangelho, bebendo dessa fonte divina que nos ilumina o coração. Que possamos, Senhor Jesus, ter a Tua bênção para o estudo de hoje, que todos que estão sintonizados nesse estudo possam receber de Ti as Tuas bênçãos, para que tenham momentos proveitosos de estudo e de aprendizado em conjunto. Que a Tua luz e a Tua graça nos abençoe, nos fortaleça e nos oriente agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, o nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que tem o título A Fé Transporta Montanhas, o Poder da Fé. E nós vamos tratar dos itens 1 a 5. O trecho do Evangelho que nós vamos estudar é o seguinte: nos conta assim: quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade eu vos digo que se tivesses fé, como um grão de mostarda, dirias a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada mais vos seria impossível. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. O Evangelho nos traz hoje um texto a respeito da fé, que é uma das virtudes que permite realizar grandes coisas quando nós direcionamos essa fé na direção correta. Quando ela é bem direcionada, podemos realizar grandes coisas. E da mesma forma, quando ela é mal direcionada, ela pode nos levar a grandes equívocos, a grandes erros. Por exemplo, no início do Evangelho, no início do movimento cristão, os nossos irmãos, os mártires, foram capazes de, pela fé direcionada a Deus, entregar a própria vida nos circos romanos para divulgar, para defender a doutrina nascente do cristianismo. E pelo seu exemplo de coragem e de fé, conseguiram converter inúmeras pessoas, às vezes até de coração bastante endurecidos. Por outro lado, a fé mal direcionada e a fé cega, desapegada do raciocínio ou distanciada do raciocínio e do bom senso, nos levou ao longo de várias épocas da história da humanidade a guerras sangrentas, tidas como religiosas, que em nome da fé cometeram atrocidades. Então, já
Por esses exemplos, nós podemos perceber que a fé é uma força poderosa, que pode tanto nos levar a grandes coisas, como também a grandes equívocos, se não direcionarmos ela da forma adequada e na direção correta. Antes, porém, de nos aprofundarmos no texto do Evangelho, precisamos primeiro fazer uma pequena reflexão sobre o que é a fé, o que é ter fé, o que significa fé, afinal de contas, né? Que a gente possa parar alguns instantes para entender o que significa ter fé. O dicionário, se nós formos buscar no dicionário, ele nos traz a seguinte definição: fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. Ou seja, por essa definição, a fé está ligada diretamente à ideia de crença, de você acreditar em algo e acreditar com tamanha convicção que essa crença se torna uma realidade, uma verdade para você. Mas será que acreditar resume tudo o que significa ter fé? Então, sempre que eu falo que eu acredito em alguma coisa, eu estou falando que eu tenho fé em alguma coisa? Vejamos alguns pequenos exemplos para a gente meditar em conjunto. Se eu, por exemplo, digo, olha, eu acredito que eu sou capaz de correr uma maratona. Eu nunca fiz isso, nem mesmo correr 1 quilômetro eu fiz na minha vida. Mas acredito que, como eu sou uma pessoa com saúde, eu sou capaz. É uma coisa em que eu acredito. Será que eu posso dizer que eu tenho fé, que eu sou capaz de correr uma maratona? Em outra coisa mais simples, por exemplo, eu acredito que o meu time vai ganhar o próximo campeonato. Será que nesse caso eu estou acreditando? Eu acredito nisso porque, enfim, eu torço para aquele time, ou que eu acredito que aquele time é o melhor time do campeonato, mas é uma crença, eu apenas acredito. Será que eu posso dizer que eu tenho fé que o meu time vai vencer o campeonato? Será que se resume todo o conjunto, toda a ideia de ter fé se resume em acreditar? Um exemplo talvez até mais prático. Se eu estou doente e acredito que vou ficar bom, que eu vou sarar, que eu vou conseguir resolver essa doença, eu posso dizer que eu tenho fé que eu vou ficar bom? A princípio a gente tem a ideia de que sim, né? Mas e aí se eu digo que eu acredito que eu vou ficar bom, mas ao longo de todo o tratamento eu me queixo, eu fico praguejando porque, meu Deus do céu, por que eu estou passando por essa situação, não aguento mais essa situação e me rebelo muitas vezes até contra o próprio tratamento. Será que isso é ter fé ou apenas acredito, mas falta ainda alguma coisa para dizer que eu tenho fé? Esse próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando hoje, no item 2, Kardec nos traz a seguinte frase: no bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. E já no item 3 ele traz uma outra frase em que ele diz: em uma outra acepção, entende-se fé com a confiança que se tem na realização de algo. Então Kardec nos traz uma outra ideia de fé, a fé relacionada à confiança. Então não é mais apenas acreditar, mas acreditar e ter confiança naquilo em que se acredita. Voltando para o nosso exemplo do doente, né? Se eu estou doente, eu acredito que eu vou ficar bom e eu tenho confiança de que isso vai acontecer, eu vou me submeter aos tratamentos, vou seguir as orientações do médico, eu vou suportar aquelas dores ou aquelas dificuldades o tempo que for necessário, porque eu confio que aquele sofrimento terá um fim. Eu confio que a cura é uma questão de tempo. Eu confio que o objetivo será alcançado. Então já não mais há espaço aí, se eu confio, não há um espaço aí para eu duvidar, para eu ficar inseguro, para eu ficar praguejando ou até me revoltando contra a situação que estou vivendo, né? Ao invés de eu perguntar por que eu me pergunto por que não eu?
Porque se Deus nos permite passar por uma situação de dificuldades, é porque existe alguma lição que nós temos que tirar dessa situação. Então, se eu confio que Deus me permitiu passar por aquela situação para que eu possa aprender alguma coisa, que se o objetivo mostrado por Deus é sempre um objetivo bom, um objetivo que visa me tornar melhor, me tornar mais evoluído, eu vou aproveitar, eu vou confiar, eu vou me submeter àquela situação com a confiança de que aquela situação chegará ao termo e que eu conseguirei não só ficar bom, mas aproveitarei a lição que está me sendo ofertada. Vou enxergar a doença, a enfermidade com uma outra visão, com uma outra perspectiva, não a de uma punição ou de um sofrimento injustificado, mas como uma oportunidade que Deus está me dando de aprender com aquela situação. E sempre é alguma coisa boa, algum aprendizado positivo que nós temos a tirar daquela situação, sempre, em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis. A confiança é o que torna a fé uma fonte de força que nos permite manter a calma mesmo diante da maior tempestade. É a confiança que traz a calma. Se eu apenas acredito sem ter fé, sem ter confiança, eu vou ao tempo todo estar inseguro diante da situação. Mas se eu realmente acredito e a essa crença eu associo o sentimento de confiança, eu então tenho condições de manter a tranquilidade, de manter o equilíbrio, mesmo diante da pior tempestade que eu estiver vivendo na minha vida. Certa vez, os discípulos, junto com Jesus, estavam atravessando um lago em um barco e eles foram pegos em uma tempestade. Tempestade muito forte. Os apóstolos, os discípulos, se inquietaram, ficaram preocupados, com medo do barco afundar. Enquanto isso, Jesus permanecia descansando, dormindo na polpa do barco. E eles foram chamar o Jesus, aflitos, dizendo: Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? E ele então acalma a tempestade e os ensina perguntando: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos nessa passagem dão um exemplo da dúvida, da insegurança, que nos traz a inquietação, o desequilíbrio no momento em que a gente enfrenta uma dificuldade exterior. E Jesus dá o exemplo de fé. Ele não só acreditava que a tempestade não lhes faria mal, não seria capaz de lhe fazer mal, como ele tinha confiança de que eles chegariam seguros ao seu destino. E essa confiança lhe deu condições de manter a tranquilidade, mesmo com todas as circunstâncias exteriores dando motivos de inquietação. Essa é uma das grandes lições que a fé nos tem a trazer. E essa passagem da tempestade, em que Jesus acalma a tempestade, que não deixa de ser até um fenômeno físico, que provocado por Jesus, mostra a potência que existe quando se associa uma fé a crença, a confiança, quando a gente realmente direciona a fé na direção acertada. O Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos diz que a fé do homem em suas próprias forças torna-o capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Estamos aqui falando da fé humana, que também é uma outra forma de fé. É a fé nas suas próprias capacidades, a fé em si próprio, a fé na capacidade que você tem de superar as dificuldades e atingir um objetivo que você almeja. E, como nos diz o Evangelho, essa fé é capaz de tornar o ser humano capaz de executar coisas que não seriam capazes se ele duvidasse. Vejamos, hoje a gente tem
exemplos de homens e mulheres fortes que, por acreditarem no ideal, por acreditarem na sua capacidade, venceram dificuldades imensas para conseguir o seu objetivo. Temos um exemplo muito grande de um dos grandes almas que passaram pela Terra, que foi Gandhi, que conseguiu, pela sua fé, na sua capacidade de mobilizar a população, de mobilizar os seus irmãos, foi capaz de tirar a Índia do comando da Inglaterra sem praticar nenhum ato de violência. Era uma fé, uma crença muito forte, muito viva, que foi capaz de vencer todas as dificuldades que apareceram. Esse foi um dos grandes exemplos de uma grande alma que deu um exemplo de fé em suas próprias forças, e também fé em Deus, mas ele também deu uma fé em suas próprias forças. Se ele duvidasse de suas capacidades, ele jamais atingiria o objetivo que ele alcançou. Usando um exemplo um pouco mais recente, que está aqui nos nossos dias de hoje, nós estamos vendo nos dias de hoje várias vacinas contra a Covid sendo testadas e aprovadas em tempo recorde, desenvolvidas em tempo recorde. Nunca na história da humanidade a gente teve um desenvolvimento de algo tão complexo em tão pouco tempo e com segurança. Será que esse objetivo teria sido alcançado se os cientistas, os pesquisadores tivessem duvidado de sua própria capacidade? Será que eles teriam condições de realizar essa façanha de uma forma tão efetiva? Hoje em dia, só aqui no Brasil, nós temos 2 vacinas prontas para serem usadas, testadas com todo o rigor possível e com segurança. Nós podemos afirmar que elas estão prontas para serem usadas. No mundo todo há uma centena de outras iniciativas que estão seguindo o mesmo caminho e que em breve tempo estaremos também colhendo resultados. O que seria de nós nesse momento tão difícil se essas equipes, esses pesquisadores não acreditassem no potencial, em suas próprias capacidades de desenvolver essas vacinas? Isso é uma imensa bênção que nós estamos percebendo de Deus. Tenho certeza que Nosso Senhor está conduzindo também as coisas nessa direção. Isso não é por acaso, principalmente algo do tamanho que envolve a humanidade inteira. Então, mas para que isso fosse possível, foi necessário que esses pesquisadores tivessem fé em suas capacidades, acreditassem e confiassem, pois então, se não fosse assim, na primeira dificuldade eles teriam parado a pesquisa e tudo estaria perdido, não é mesmo? Isso é algo para a gente raciocinar. O Evangelho ainda nos diz que a fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Então, é essa fé que a gente está falando, essa fé humana que está nas suas próprias capacidades, que traz essa perseverança, essa energia e mobiliza os recursos necessários que permitem vencer os obstáculos. Uma das grandes potências da alma, como diz Leon Denis, que são movimentadas pela fé, é a nossa vontade, para que a gente também possa, além de acreditar que somos capazes, de confiar que somos capazes, é preciso que a gente mobilize a nossa vontade. E a fé tem esse grande poder de mobilizar a nossa vontade na direção do objetivo que nós temos a alcançar. E uma vez mobilizando a nossa vontade, nós conseguimos realizar grandes coisas, vencer todos os obstáculos que aparecerem em nosso caminho. E agora, se a fé nas nossas próprias energias já nos faz capazes de realizar maravilhas, imaginem o que essa fé pode realizar quando ela é direcionada para uma força superior, para um ser superior, direcionada para Deus, para o nosso Criador, que acima de nós e conosco continua conduzindo nossas vidas. Imagina quais são as maravilhas que nós podemos realizar se direcionarmos a nossa fé a Deus também.
Mas enfim, como nós vimos, essa fé, para que seja realmente fé, ela tem que estar associada à confiança. Lógico que aqui agora estamos falando da fé divina, a fé em Deus, em fé no Criador, em um ser imensamente superior a nós, que continua, que nos criou, que continua interagindo com a gente, que continua guiando os nossos passos, e que, como um pai, continua cuidando dos seus filhos. Se a fé significa acreditar e ter confiança, eu preciso desenvolver, para ter uma fé divina, né? Para ter uma fé voltada para Deus, eu preciso desenvolver a confiança em Deus. Não basta simplesmente eu acreditar, não acredito que Deus existe, tá bom. Olhando aqui pelos argumentos que o Espiritismo nos traz, que mostra que toda a criação não teria como se realizar sem haver uma inteligência suprema cuidando, guiando todos os passos, eu consegui deduzir que Deus realmente existe, então eu acredito que Deus existe. Isso não basta. É preciso que eu crie uma relação de confiança com Deus. E como é que a gente cria uma relação de confiança? Vamos analisar a nossa vida de seres humanos, nossa vida do dia a dia. Como é que a gente estabelece ou cria uma relação de confiança com alguém? Basta eu conhecer a pessoa? Não, muito bem, muito prazer, sou Renato Lima, pronto, confio em você. Não é bem assim, né? Para que eu possa estabelecer nas nossas relações pessoais mesmo, para que eu possa estabelecer uma relação de confiança com uma outra pessoa, depois de apresentado aquela pessoa, eu preciso estabelecer alguma relação com ela. Eu preciso conversar com ela, saber o que ela pensa, o que ela entende como verdade. Eu preciso ouvir um pouco da sua história, quem é ela, de onde ela vem. Eu preciso observar as suas atitudes para ver se as atitudes são coerentes com o que ela fala, o que ela prega. E aí sim, aos poucos eu vou criando uma relação de confiança. Eu passo, não, olha, realmente agora eu conheço, eu sei quem é aquela pessoa, eu sei o que ela pensa, como ela age. Então agora eu vou aos poucos construindo uma relação de confiança com ela. Então, se eu quero estabelecer, criar uma relação de confiança com Deus, eu preciso de alguma forma me relacionar com Ele. Se eu não me relacionar com Ele, como é que eu vou conseguir estabelecer ou criar essa relação de confiança? E como é que eu vou então me relacionar com Deus? Como é que eu posso, assim, o exemplo que eu citei é um exemplo fácil da gente entender, porque faz parte do nosso dia a dia, a gente está interagindo com as pessoas, conversando e tal. E agora, como é que eu faço para estabelecer essa relação com Deus, ou me relacionar com Deus, se Ele é um ser que eu não posso ver? É um ser que eu não posso tocar, é um ser que eu não consigo estabelecer uma conversa nos moldes que eu faço com qualquer outra pessoa, que eu não consigo trocar informações como a gente faz com uma pessoa encarnada. Então, como é que eu vou fazer isso? Cada religião tem a sua proposta de como estabelecer uma relação com Deus. Aliás, se formos analisar o significado da palavra religião, o significado é religar, a ideia de você religar o ser humano com o seu Criador, com Deus, né? Ou seja, estabelecer uma ligação, uma conexão. E essa conexão, essa ligação com Deus é algo que é extremamente pessoal. As religiões, inclusive o Espiritismo, auxiliam, porque as práticas religiosas propostas nos auxiliam a movimentar o nosso coração nessa direção de estabelecer essa relação. Mas a forma que cada um vai encontrar de se relacionar com Deus é uma forma extremamente pessoal. Se eu não criar, se eu não buscar intimamente uma forma de eu me conectar, ou de eu me ligar a Deus, se eu não fizer essa jornada, essa busca pessoal, eu posso estar frequentando qualquer religião, mas eu não vou conseguir estabelecer essa conexão com Deus.
E não existe receita pronta. Não é uma receita de bolo que funciona para um, funciona para outro da mesma forma. Não. Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho para se relacionar ou estabelecer uma conexão com Deus. Mas então, como é que eu vou fazer, né, para criar? Como é que eu faço essa busca? Em que caminho eu busco? As reflexões que nos chegam através do Evangelho são boas oportunidades em que você para algum tempo para pensar naquelas informações e vai sintonizando com ideais mais elevados, e aos poucos você vai se ligando a Deus. Mas, a princípio, o que é mais importante é que eu estabeleça uma forma de me comunicar com Deus. A gente tem como se comunicar com Deus? A gente tem como falar com Ele? Jesus nos dá um exemplo bem simples e eficiente quando os discípulos pediram para que Ele os ensinasse a rezar. Ele começa a prece dizendo assim: Pai Nosso. Jesus então nos mostra que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de filho para pai, não de um pai severo, num pai duro, do qual eu tenho que olhar com respeito a uma distância tremenda, mas alguém próximo, alguém que me mostra o caminho, que me educa, mas que também me ama, que me trata com carinho, que é capaz de me ajudar nos momentos que eu tiver com mais dificuldades, né? Que me ampara no momento que eu fraquejo. Então, a primeira coisa, o primeiro momento, a primeira direção que Jesus nos mostra de como estabelecer essa conexão com Deus é passar a enxergá-lo como uma pessoa próxima, não alguém distante. Nós sabemos, nós temos consciência de que Deus é um ser infinitamente superior a nós. Isso é importante, ter essa consciência de que Ele enxerga tudo de um ponto de vista muito superior ao nosso. Mas é importante a gente saber que Ele não está distante. É importante a gente olhar para Deus ou buscar a Deus como quem busca um pai, como quem busca alguém próximo, alguém que eu amo, alguém que eu quero que esteja comigo, me auxiliando, me guiando, olhando, mostrando os passos, né? E para isso eu preciso me habituar a pensar nele, né? Habituar a reservar algum tempo do meu dia para estimular essa conexão. Como é que eu vou estabelecer uma conexão, uma relação com Deus, se eu estou o tempo todo ocupado com os afazeres do meu dia a dia? Como é que eu vou estabelecer uma relação com Deus se o tempo todo ou eu estou trabalhando ou eu estou com a minha mente distraída, ou como se diz atualmente, entretida, quase que não sabe, entretida, né? Distraída, nessas mais diversas distrações que nos chegam de inúmeras formas. Hoje em dia nós temos inúmeras telas que nos trazem, às vezes, futilidades que ocupam o nosso tempo, as nossas energias em coisas sem valor. Se eu estou o tempo todo ocupado ou distraído, como eu vou ter tempo para criar essa relação com Deus? É preciso que a gente pare pelo menos alguns minutos do nosso dia para buscar essa relação com Deus, para nos dedicarmos a essa relação. Não só buscarmos os momentos em que eu vou, através da prece, me comunicar com Deus, ou seja, eu vou falar com Ele, como não existe fórmula pronta, nós sabemos disso, mas que a gente possa buscar alguns minutos em que eu vou conversar com Ele, como eu converso com o Pai, dizendo como eu me sinto, como eu estou, e falar para Ele da minha vida, das minhas dificuldades, e pedir a ajuda dEle em relação a elas. E Ele vai me responder. Não como a gente espera que uma outra pessoa responda, mas Ele nos responde. A gente precisa treinar a nossa atenção para escutar a resposta dEle. Às vezes a resposta de Deus vem através da própria criação ou dos nossos irmãos, dos nossos próprios irmãos. É através dessa forma
que Deus nos responde? Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é um livro que a gente lê, mas a resposta vem às vezes daquela palavrinha que a gente estava precisando para conseguir desvendar ou aliviar o nosso coração. Né? Muitas vezes é na natureza que a gente encontra. Delon Denis fala muito disso, né? De você buscar a presença de Deus nas maravilhas da natureza, onde ele mostra: olha, eu estou aqui, olha a casa que eu preparei para você. Né? Então, que a gente possa treinar essa atenção, esse nosso coração a perceber as respostas que Deus nos dá. Às vezes é o próprio silêncio dele que nos fala, né? Muitas vezes é um não que a gente precisa ouvir para a gente parar e perceber que às vezes aquilo que eu queria, aquilo que eu pedia a Deus não era o melhor para mim. É certo que a fé não se impõe e não existe receita pronta para ninguém, mas se a gente se dedicar, parar alguns minutos do nosso dia para estimular e investir nessa relação, nós vamos conseguir desenvolver uma fé bem direcionada, bem raciocinada, que vai nos dar a força necessária para vencer todas as dificuldades do caminho. Vamos sempre lembrar que em todas as situações, por piores que sejam, se temos fé, nós temos a confiança de que Deus está no comando e que nesse barco a direção é dada por Ele. E que, assim como no exemplo de Jesus, quando for o momento correto, Ele acalmará a tempestade e confortará os nossos corações. Para encerrarmos o nosso estudo de hoje, eu trouxe uma mensagem de Meimei, que foi psicografada por Chico Xavier e que se encontra no livro Palavras do Coração. É uma mensagem que já foi bastante difundida na internet nos últimos dias e é possível até que vocês já conheçam, mas ela é muito bonita e fala especificamente da fé. Então eu gostaria de deixar com vocês, para encerrar o nosso estudo, a mensagem de Meimei, que diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e segue. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, que vocês possamos nós ficar com essa mensagem de Meimei para a nossa reflexão, que possamos encerrar então o nosso estudo de hoje, voltando novamente a fazer uma prece de agradecimento. Peço a vocês então que me acompanhem na prece, dizendo assim: amado Pai Celestial, querido amigos e mestre Jesus, amados benfeitores da Casa de Clarencio, agradecemos a oportunidade que nos foi dada de estarmos reunidos em estudo do Evangelho, bebendo dessa fonte luminosa que nos conforta o coração e que nos ensina a caminhar na direção do bem. Amado Mestre Jesus, abençoa-nos para que a nossa fé seja reavivada e que possamos crescer na confiança em Deus e em Sua divina providência. Teu amor nos envolva, nos abençoe, nos guie, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela atenção de todos.